Bom dia. Descansados, queridos? Obrigado, viu, porque vocês pegaram leve nas perguntas ontem. Foi gostoso. Foi muito bom. Muito bom ter esse tempo aqui. Bom servir junto com amigos. Louvo a Deus aí pelo ministério do café. O Serginho, o Danilo, o Gerson. Muito bom, né? Umas férias diferentes, né? Férias edificantes. Eu tenho uma proposta para você. O que você acha de passar uma semana na estância do Palavra da Vida na Ucrânia? Ou vamos imaginar que esse ano a Palavra da Vida lance uma estância lá na faixa de Gaza. Ou talvez você passar uma semana lá no PV Irã. É interessante, pela reação de vocês, eu acho que não é uma boa ideia, né? A gente tem receio de ir para esses lugares, porque esses lugares estão em guerra. Não é um lugar para passar férias, não é um lugar para descansar, não é verdade? Porém, a vida em Cristo também não é um passeio pelo parque. A vida em Cristo é uma batalha. É uma batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. O que você pensaria de uma pessoa que vai para um desses lugares, Ucrânia, Irã, faixa de Gaza, e ele se comporte como se estivesse num passeio, como se ele estivesse em férias? O que aconteceria com essa pessoa? Provavelmente ela não duraria muito tempo. Dias, talvez nem dias, talvez horas, né? E a mesma coisa acontece na vida cristã. Quando nós vivemos de forma distraída no meio de uma batalha, queridos, nós não duramos muito. É por isso que vemos crentes desesperados, crentes se afastando de Deus, crentes que não conseguem entender o que está acontecendo na sua vida, porque a expectativa é diferente da realidade. Eles estão no meio de uma batalha, mas achando que estão passando por um período de férias. É isso que Paulo nos lembra no final da carta de Efésios. Hoje vamos terminar a nossa jornada por Efésios. E nós temos visto como o Evangelho, o estar em Cristo, ele transforma a nossa forma de andar. O que vimos até aqui foi, no primeiro dia, nós vimos que o estar em Cristo, pelas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus para a glória de Deus, nos faz andar em humildade. No segundo dia, nós vimos que essas bênçãos para a glória de Deus nos faz andar em comunidade. No terceiro dia, nós vimos que essas bênçãos para a glória de Deus nos faz andar em santidade. E ontem, nós vimos que as bênçãos em Cristo nos faz andarmos em sujeição uns aos outros. O que nós vamos ver hoje é que o estar em Cristo nos faz andar em batalha. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos terminar a primeira parte hoje no capítulo 3 de Efésios, vamos fazer um sobrevoo no capítulo 3 de Efésios. Não vai ser possível a gente olhar com tantos detalhes, e eu vou tentar me segurar para não me empolgar nos detalhes, porque senão a gente vai ficar mais de uma hora igual ontem, mas eu vou me controlar. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 1. Algo que eu quero que você perceba, a estrutura desse texto, do versículo 1 até o versículo 13. Existe uma estrutura assim, onde Paulo ele vai falar sobre a realidade dele, preso, perseguido pelo Evangelho, e no começo e no final, no versículo 1 e no versículo 13. E no meio, ele vai explicar o porquê que ele está preso. Isso vai nos dar uma direção do que ele quer ensinar aqui. Então, capítulo 3 de Efésios, versículo 1 diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Então, por essa razão, qual razão? Lembra, a gente precisa seguir a linha de pensamento de Paulo. Precisa lembrar o que ele falou no final do capítulo 2, que nós vimos ontem. Que em Cristo não há mais inimizade entre judeu e não judeu. Em Cristo nós somos um só povo.
Então, por essa razão, por essa mensagem de que agora nós somos um em Cristo Jesus, por essa razão eu sou preso. Ele foi preso por causa dessa pregação. Os judeus, irritados com essa pregação, fizeram com que Paulo fosse preso. Mas por que ele faz isso? Ele diz, por amor a vocês gentios. Porque, lembra, os gentios, eles não tinham esperança, eles não tinham as promessas de Deus, eles não tinham o Salvador. Então Paulo, por amor a eles, prega essa mensagem, mesmo que custe a sua liberdade. Então ele descreve essa mensagem. Versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Paulo fala, qual é essa mensagem que me levou para a prisão? Ele chama de mistério, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal pega esse negócio e faz um auê, né? Com o mistério de Deus, né? E esse mistério ele não é mais mistério, porque ele foi revelado. Então, uma vez que é revelado, não é mais mistério, é conhecido. E qual é essa revelação? Ele diz aí, no versículo 6, que mediante o Evangelho, ou seja, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, agora aqueles que não eram do povo de Deus, os gentios, eles são co-herdeiros. Eles são herdeiros junto com o povo de Israel, participando do mesmo corpo, membros do mesmo corpo. E agora eles participam das promessas de Cristo. É muito o que ele já falou no capítulo 2, final do capítulo 2, enfatizando isso. Então essa é a mensagem do Evangelho, isso é importante. A mensagem do Evangelho é que em Cristo Jesus nós somos um, não existe mais separação. E aí ele, então, uma vez que ele recebe essa mensagem, existe uma responsabilidade sobre ele. Olha o versículo 7. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida, pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Paulo ele fala então que uma vez que ele recebeu essa mensagem, ele tem uma responsabilidade. Ele foi responsabilizado por Deus para levar essa mensagem, tanto para judeus, mas principalmente para gentios. Lembra o chamado de Paulo? Né? Quando Paulo está lá cego, e aí, então Deus diz, né, ele vai agora, ele é o meu escolhido para levar a mensagem para os judeus, para os gentios, para as autoridades, e ele vai aprender quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo ele tem um propósito, ele tem uma missão, ele está muito consciente disso. Isso é importante, gente, porque nós vivemos para aquilo que nós somos chamados. Se nós não sabemos para aquilo que nós somos chamados, nós não temos um direcionamento. Nós temos que ter na ponta da língua a resposta do por que você faz o que você faz? E aí, nesse sentido, a gente fica meio perdido, né? Eu vivo para a minha própria felicidade, eu vivo para fazer o que eu sempre fiz. Eu gosto de uma ilustração do passarinho na gaiola. Talvez um passarinho na gaiola ali, cantando. Aí vem um passarinho de fora, que não estava na gaiola, livre. Aí para do lado do passarinho da gaiola e pergunta, por que você está cantando? Fala, porque meu dono ele gosta que eu cante. E por que você quer agradar o seu dono? Porque quando ele fica feliz comigo, ele me dá comida. E por que você quer comida? Para cantar mais forte. E por que você quer cantar mais forte? Para agradar o meu dono. E por que você quer agradar o seu dono? Para ganhar mais comida. E aí as pessoas, nós entramos nessa ordem do mundo, né, que nós conversamos no capítulo 2, sem sentido, um ciclo sem sentido. Falei sobre Enoque ontem, né, na conversa. Eu acho fantástico Gênesis 5, é uma genealogia.
repetitivo. A pessoa nasceu, ela teve filhos, ela viveu, ela morreu. Aí vem o próximo. Nasceu, teve filhos, viveu, morreu. E entra num ciclo. E todos eles são assim, até que chega Enoque. Enoque nasceu, teve filhos, e Enoque andou com Deus. E já não foi mais encontrado, porque Deus tomou para si. Então, a verdade é que na vida cristã, as lápides dos cristãos deveriam ser diferentes das lápides dos não cristãos. O não cristão ele faz isso, ele nasce, tem filhos, vive e morre. Mas a lápide do cristão, não, ele nasce, se Deus permitir, tem filhos, ele anda com Deus, ele cumpre os propósitos de Deus e ele vai para Deus. Então Paulo ele tem muito clara a missão dele. Minha missão é essa. É pregar o evangelho para os gentios. E aí, o que é fantástico, eu acho fantástico esse versículo aqui, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele lembra da graça de Deus, que agora em Cristo, judeus e gentios são um só povo. Lembra? Todas as vezes, na carta de Efésios, que Paulo fala da graça de Deus, ele fala também do objetivo. Lembra disso? No capítulo 1, nós vimos repetido 3 vezes, para o louvor da sua glória. No capítulo 2, para manifestar por todas as eras a riqueza da sua graça. Capítulo 3, ele está respondendo aqui. Qual que era a intenção de Deus dar de graça essa bênção de sermos um povo em Cristo? Olha que declaração de propósito da igreja. A intenção dessa graça, dessas bênçãos que temos em Cristo, é que agora, mediante a igreja, ou seja, todos os santos, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as muitas formas da sabedoria de Deus se tornem conhecidas, e aí é que eu acho interessante, não é do mundo, mas conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Ou seja, a igreja existe como uma vitrine da multiforme sabedoria de Deus para os anjos e demônios. Anjos e demônios olham para a igreja e na igreja eles têm que ver a multiforme sabedoria de Deus. E cara, como é que funciona a multiforme sabedoria de Deus? É simples. A igreja não é formada pelo mesmo tipo de pessoas. A igreja não é formada só sobre judeus, senão seria uma igreja uniforme. A igreja não é formada só de gentios, senão uma igreja uniforme. Mas você olha para a igreja e você fala, essas pessoas elas são diferentes. Esses relacionamentos são improváveis, mas eles se tornam possíveis por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E queridos, olha o pecado como ele é enganoso. Hoje existe um esforço na igreja, e às vezes a gente não faz por maldade, a gente faz com boas intenções, mas a gente faz um esforço na igreja contra esse propósito. Nós estamos criando igrejas uniformes. A nossa igreja aqui é só para empresário. A nossa igreja aqui é só para rico. A nossa igreja aqui é só para pobre. A nossa igreja aqui é só para surfista. A nossa igreja aqui é só para cânticos. A nossa igreja aqui é só para hinos. Percebe? Nós vamos fazendo, às vezes, dividindo os cultos na igreja. Quem gosta de cântico, um culto mais agitado, vem tal hora. Quem é mais tradicional, vem tal hora. Queridos, nós estamos lutando contra a intenção da graça de Deus em Cristo Jesus. Olha que terrível. Olha que terrível. Então, isso traz uma prática para nós que quando eu vou na igreja, eu não vou atrás daquilo que eu gosto. Tem coisas que eu vou gostar, tem coisas que talvez não é muito do meu gosto, mas eu não estou lá por causa do meu gosto. Nós não nos reunimos na igreja porque nós temos o mesmo gosto. Nós não nos reunimos na igreja porque temos a mesma idade. Nós não nos reunimos na mesma igreja porque nós estamos na mesma fase de vida. Nós nos reunimos na igreja por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E isso se torna um testemunho
para os seres espirituais. É algo fantástico. É uma responsabilidade grande, não é? É uma responsabilidade muito grande. Então Paulo diz no versículo 13, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Queridos, olha a consciência de Paulo. Eu tenho uma missão. Em Cristo Jesus eu recebi uma missão. E uma vez que eu estou vivendo essa missão, as circunstâncias, elas não vão atrapalhar a minha perspectiva. Paulo não está se questionando, por que eu estou preso? Poxa, eu estou sendo tão fiel a Deus e aí Deus me permite que eu seja preso, né? Por que Deus está deixando isso? Não, ele sabe por que Deus está deixando. Porque tudo que ele faz é dentro desse propósito. Quando ele escreve para Filipenses, o que ele diz? Eu estou preso, mas o que acontece? Uma vez que eu estou aqui, todo mundo, toda a guarda do palácio está conhecendo o Evangelho. Porque ele tem uma clareza de missão. Se Deus colocou na prisão, prega ali. Se Deus colocou no hospital, prega ali. Se Deus colocou numa igreja problemática, prega ali. Se Deus colocou numa família problemática, prega ali. Ele tem uma clareza de missão. Isso faz com que ele entenda o que está acontecendo. Paulo não tem uma expectativa de que ele está no mundo de férias. Ele não tem uma expectativa de que a missão, a igreja, vai ser um spa. Ele sabe que é uma batalha. E aí, então ele está lembrando a igreja. Gente, não desanime por causa da minha prisão. Na verdade, isso é uma glória para vocês. Eu estou preso aqui porque eu estou cumprindo meu propósito, minha missão de pregar o evangelho para vocês. Não é legal isso? A pergunta é, eu estou pronto para pagar esse preço? Nós estamos buscando mais conforto, paz com o mundo? Ou estamos buscando cumprir a missão, custe o que custar? A missão de pregar a paz em Cristo Jesus. E talvez a gente olhe para isso e fale assim, puxa, Ricardo, difícil, né? É. E Paulo, prevendo que a gente ia pensar nisso, o que ele fez? Ele ora. Mais uma vez, olha a oração de Paulo e vamos aprender sobre o que ele ora e como isso deveria mudar a nossa forma de orar. O versículo 14. Por essa razão, porque ele tem uma missão, ele está pagando o preço por isso, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu acho interessante que Paulo ele nunca é muito direto nas falas dele em Efésios, né? Ele fala tantas outras coisas, mas são verdades teológicas que contribuem para aquilo que ele está ensinando. Quando ele diz, ao invés de ele falar ajoelho-me diante de Deus, ele diz ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por que ele está falando isso? Porque lembrando que nós somos uma família. Então, gente, eu peço ao nosso Pai, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Lembra que ele já orou para que a igreja entenda o poder que atua em nós. E agora ele ora para que esse poder nos fortaleça. Por quê? É difícil. Na nossa força a gente não consegue. Então nós precisamos dessa capacitação do poder de Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. Ele continua a sua oração, para que Cristo habite no coração de vocês. Ou seja, que Cristo ele controle todo o nosso coração, de onde vem a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos. Que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, essa confiança na mensagem que estamos ouvindo. Oro para que vocês, estando arraigados, alicerçados em amor, ou seja, que a igreja esteja fundamentada com o alicerce, com a raiz do amor. E lembra, não é amor de música sertaneja, é o amor de Deus, o amor sacrificial pelo bem do outro. Então, uma vez alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, percebe? Num ambiente de relacionamento, não é isolado, mas é num ambiente de relacionamento, junto com todos os santos, a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo.
Ou seja, quando a igreja é fortalecida pelo poder de Deus, num ambiente onde nós estamos vivendo o amor de Cristo, nos relacionamentos, nós conhecemos todas as dimensões do amor de Deus. É fácil cantar sobre o amor de Deus. É bonito ler 1 Coríntios 13. As poesias sobre o amor de Deus são lindas e maravilhosas, mas isso não traz o conhecimento de experiência. Conhecimento de experiência é você colocar em prática. É quando você, nos seus relacionamentos, você não busca o seu próprio interesse. É quando nos seus relacionamentos você não se alegra com a injustiça, mas você busca a justiça nos relacionamentos. É quando você tudo sofre. É quando você confia que o evangelho pode transformar a pessoa que você ama. Você tem esperança de que ela pode ser transformada. Então você espera o tempo dela. E você sofre ofensas, você sofre prejuízos por amor a outra pessoa. Quando você experimentar isso nos relacionamentos, aí sim nós vamos conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, porque nós conhecemos na prática. É na prática. O amor de Deus não é uma matéria teórica. É quando alguém te ofende de uma forma terrível e você perdoa, porque Cristo te perdoou. Porque o amor de Cristo excede todo conhecimento. Ele não faz sentido no mundo, gente. Não faz sentido no mundo. No mundo você vai falar do amor de Deus, você vai falar, por exemplo, de fidelidade no casamento, você permanecer num casamento difícil, seu colega vai dizer, você é louco. Não faz sentido. É você tomar um prejuízo financeiro do seu irmão e você perdoar, e seus colegas falam, você é tonto. Porque por mundo não faz sentido, só faz sentido para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que conheceram o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Paulo diz em Romanos 5,8, o que é o amor de Deus? Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou João diz lá em 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor de Deus. Cristo deu a sua vida por nós, pecadores. Devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. E aí, quando nós vivemos o amor de Deus e conhecemos todas as dimensões do amor de Cristo, seremos cheios da plenitude de Deus. Como é que nós vamos estar cheios de Deus? Quando nós amarmos, porque Deus é amor. Ah, Ricardo, é porque você não conhece fulano de tal. Aquele, misericórdia, não tem como amar. Paulo, prevendo que a gente pensaria sobre isso, ele termina uma oração de forma adorando a Deus. E olha como é que ele adora a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ah, esse texto é tão mal usado, não é não? Olha o contexto que ele está sendo usado. No contexto onde nós estamos sendo exortados a amar aos outros com o amor de Cristo. Como é que a gente usa esse texto? A igreja vai construir um prédio. Vamos usar esse texto. Ah, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está falando de prédio aqui? Não. Ou eu vou orar pelo Palmeiras para que ele ganhe mais um Mundial, porque aquele que é capaz de... É sobre Palmeiras? Não. É interessante que a gente usa esse texto, a gente perverte esse texto, a gente usa esse texto para torcer Deus para cumprir os nossos desejos egoístas. Sendo que aqui ele está falando justamente o contrário do egoísmo. Que Deus nos capacite a amarmos o próximo como Ele nos amou. É difícil? É difícil, mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos capacita a amarmos, a perdoarmos, mesmo relacionamentos extremamente difíceis, inclusive judeus e gentios. Porque ele age de acordo com o seu poder que atua em nós. Não é o nosso poder, é o poder de Deus. Qual o poder? O poder que ressuscitou Cristo dos mortos e colocou à direita de Deus. Por isso,
A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em Cristo, então, nós temos uma missão que só é cumprida na dependência do poder de Deus, por isso a glória é para Ele. Então, uma vez que nós temos essa missão, o que isso muda sobre a nossa forma de andar? Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. Vamos terminar a carta lendo capítulo 6, a partir do versículo 10. É interessante que Paulo termina a carta descrevendo uma batalha. Isso é algo didático para nós. Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, mais uma vez, percebe quantas vezes Paulo repetiu sobre a dependência do poder de Deus ao longo da carta. A nossa força deve estar no Senhor. A nossa força não pode estar nas circunstâncias. Não é quando eu tenho saúde que eu sou forte. Não é quando a política vai do meu jeito que eu sou forte. Não é quando a igreja é do meu jeito que eu sou forte. Não, a nossa força está no Senhor. Agimos na força do seu poder, não no meu próprio poder. Não é na minha força. Então Paulo nos leva mais uma vez no final da carta a dependemos da força de Deus. E ele diz, versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje nós estudamos devocional em família, que o diabo ele já foi derrotado. Porém a sua derrota plena ainda não chegou. Apocalipse capítulo 20, ele vai ser derrotado de forma definitiva, mas até lá, Apocalipse 12 diz que ele está furioso andando na terra, porque ele sabe que o seu tempo está acabando e ele persegue a igreja. Então, queridos, nós não estamos em passeio. Há um inimigo à solta. Eu gosto da descrição de Apocalipse 12, porque ali o diabo ele é descrito como um dragão. Imagina que existe um dragão ali fora. Como é que você vai sair? Distraído? Passeando? Você vai sair atento. Você sabe que ele pode atacar a qualquer momento. Por isso Paulo diz, vistam toda a armadura de Deus. Nós precisamos lutar com as armas de Deus. Não é a armadura parcial. Eu gosto mais dessa parte da armadura. Não, toda a armadura porque ela protege todo o nosso corpo. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, Paulo nos lembra contra quem é a luta. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante, né, a descrição de Paulo aqui sobre o inimigo, né? É um negócio meio tenebroso mesmo, não é? É como passar férias na Ucrânia, na faixa de Gaza, no Irã. É isso, é sobre isso. A vida é tenebrosa. Mas aí Paulo nos lembra, a nossa luta não é contra carne e sangue, queridos. Um dos grandes problemas na batalha espiritual é que a gente luta contra os inimigos errados. A gente foca nos inimigos errados. Às vezes é uma pessoa que nos prejudica na igreja. E a gente foca nela, essa pessoa é minha inimiga. Às vezes pode ser no trabalho. A gente foca na pessoa, essa pessoa pega no meu pé porque eu sou crente. Ela é a minha inimiga. Deixa eu trazer uma reflexão assim bem atual e prática. Talvez você não concorde comigo, mas pelo menos pense sobre isso. Reflita sobre isso a partir desse texto. A nossa luta não é contra um político. Não é contra um juiz. Não é contra uma ideologia e os seus pregadores. Quando a gente foca no inimigo errado, quando a gente foca numa pessoa, a gente olha para a pessoa como inimigo, que tipo de sentimento desperta em nós? Você olha para ela com raiva.
Há pessoas, há crentes orando pela morte de ímpios. E eu acho interessante, porque as crianças estão aprendendo sobre os missionários entre os índios Aucas, e algo que me chama muita atenção daqueles 5 missionários que foram mortos na Amazônia Equatoriana, é que quando eles foram pregar o evangelho para os Aucas, eles sabiam que os Aucas eram violentos, que os Aucas eram assassinos, e eles foram armados. Só que quando eles foram armados, com uma convicção, nós não vamos atirar contra os índios, porque se nós atirarmos contra os Aucas, eles não têm Cristo, eles vão para o inferno. Mas se nós morremos, nós vamos para o céu. E assim foi. Os 5 foram para o céu. E só depois, aqueles Aucas compreenderam o evangelho. E vários deles hoje estão juntos na eternidade com os missionários que eles mataram. E nós, muitas vezes com raiva de pessoas, oramos para que Deus tire a vida delas, e nós sabemos que se elas morrerem hoje, sem Cristo, elas vão para o inferno. Nós estamos desejando o inferno para pessoas. Por quê? Porque achamos que elas são os nossos inimigos. Mas, quando nós lembramos que os nossos inimigos não são seres de carne e sangue, mas os nossos inimigos são seres espirituais, é o diabo, é o pecado, é a morte, aí muda o nosso sentimento. Aí quando eu olho para uma pessoa, eu não sinto raiva, mas sabe o que eu sinto? Compaixão. Sabe por que essa pessoa está agindo do jeito que ela está agindo? Porque ela não está em Cristo. O que ela precisa do inferno? Não, ela precisa de Cristo, porque eu também era assim. Eu também estava na mesma posição que ele, e a graça me alcançou. E agora eu não sou melhor que ela. Eu preciso desejar a mesma coisa para ela. E agora eu não tenho raiva, eu tenho compaixão. Ao invés de colocar postagens iradas, ficar pregando o evangelho político, seja desse partido que você vai ser salvo, lute contra essas ideologias que Jesus vai te salvar. Não! O que salva é o arrependimento do pecado e crença que Jesus Cristo é o único que nos perdoa e é o Salvador. É esse evangelho que a gente precisa pregar. E aí muda, ao invés de eu ter raiva, eu oro e eu prego o evangelho. Percebe como a gente luta com o inimigo errado, gente? Porque aí, quando eu entendo quem é o meu inimigo, eu uso as armas corretas. Porque se eu acho que o inimigo é carne e sangue, eu vou usar armas carnais. Mas se eu sei, pela palavra de Deus, que os inimigos são espirituais, eu vou usar armas espirituais. Quais são essas armas? Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Paulo diz mais uma vez, usem toda a armadura. Queridos, devemos refletir nesse texto agora, pensar nesse texto no aspecto prático. Como é que funciona na prática? Porque nós precisamos dessa armadura. Para quê? Porque a gente resista no dia mau. O dia mau vem. O dia mau vem. Aqueles dias que o inimigo vem com tudo e a nossa fé é colocada em prática. E mesmo depois de passar pela batalha, aí nós vemos muito crente que passa por dias difíceis, batalhas terríveis. Deus, na sua graça, preserva, mas depois daquilo, aquela pessoa ela fica traumatizada. Ela se afasta de ministérios, ela fica mais quieta, porque a luta foi tão ferrenha. Mas Paulo diz, quando nós vestimos toda a armadura e lutamos com as armas corretas, mesmo depois do dia mau, nós permanecemos inabaláveis. Você não tem essa sensação de Paulo, não? Como é que você imagina fisicamente Paulo? Eu imagino um homem acabado. Você olha para ele assim e fala, Paulo, você está com 70 anos? Não, estou só com 25. Por quê? Porque esse homem apanha por causa do evangelho, mas como é que ele sai da batalha? Desanimado, triste. Não. Tanto é que a última carta que ele escreve, antes de morrer preso, condenado à morte, ele escreve uma carta de encorajamento para Timóteo, que é um jovem livre. Eu acho fantástico isso.
Apanhou, 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 mas ele continua inabalável. Por quê? Porque Paulo usa a armadura de Deus, ele luta com as armas certas. Quais são essas armas? Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, primeira parte da armadura, o cinto da verdade. Queridos, nós falamos que no processo de transformação, de santificação do crente, nós deixamos o velho homem e nós renovamos a mente. Nós precisamos praticar a renovação da mente, ou seja, nós precisamos interpretar tudo o que acontece à nossa volta a partir da verdade de Deus. Porque é difícil, quando a gente olha para uma circunstância sem interpretar a partir da verdade de Deus, as nossas interpretações afetam as nossas emoções, que influenciam as nossas atitudes. Então ontem na conversa foi perguntado sobre a filha adolescente rebelde. Se eu interpreto uma rebeldia da minha filha como algo contra mim, e aí aquela conversa de pai, depois de tudo que eu fiz por você, eu acordo cedo, vou trabalhar até tarde para te dar comida, para te dar um bom estudo. Você tem roupa. Depois de tudo que eu fiz por você, você age assim? Eu estou interpretando o quê? Como algo pessoal. Qual que é a emoção que vem? Raiva. Raiva. E aí isso então vai influenciar minhas atitudes. Eu vou falar alto com a minha filha. Eu vou dar um castigo não querendo restaurá-la. Eu vou dar um castigo porque é vingança mesmo. Agora você vai sofrer. Tem nada a ver com a verdade de Deus. Mas quando eu vejo essa situação, minha filha sendo rebelde comigo, e aí eu lembro da verdade de Deus. Pais, não irritem os seus filhos, mas criem segundo o conselho do Senhor. A rebeldia dela não é contra mim, a rebeldia dela é contra Deus. E aí eu lembro que quando eu era rebelde contra Deus, ele não desceu o sarrafo em mim, mas ele foi gracioso, misericordioso, manso. Agora eu olho para minha filha não com raiva, como uma ofensa pessoal, mas eu olho para minha filha com amor e compaixão. Ela precisa de Deus. A minha fala não vai ser gritaria, não vai ser ofensa, não vai ser vingança, não vai ser ira, mas vai ser uma fala de amor e compaixão. Faz sentido? Quando uma filha é rebelde no pai, quem está por trás ali? Satanás. Isso em todas as circunstâncias. Acontece no trânsito, acontece na estância, palavra da vida. Mas alguma coisa não acontece do seu jeito. E a gente começa a se inflamar porque interpreta não a partir da verdade de Deus, mas a partir dos meus desejos egoístas. Então Paulo diz, não, coloque o cinto da verdade. Eu sei que é um tema bem complexo, e a gente tem que pensar e falar sobre isso, mas a realidade dos transtornos emocionais hoje, queridos, eu tenho plena convicção de que se a gente colocasse mais o cinto da verdade, haveria cura. Porque lembra Paulo lidando com a ansiedade, um dos transtornos mais comuns nos dias de hoje, que o Brasil é recorde em pessoas afastadas, medicadas por transtorno de ansiedade. Quando Paulo está falando sobre a ansiedade, não andar ansioso, lá em Filipenses capítulo 4, 6, logo depois, no 4:8, ele diz o quê? Cuidado com o que vocês pensam. Pensem naquilo que é verdadeiro. Porque a ansiedade nada mais é do que de um medo por algo que ainda não existe. O medo de um futuro, o medo daquilo que eu não consigo controlar. Porque quem está controlando? Deus. Então eu poderia lembrar da verdade de Deus e voltar lá para o Salmo 131, quando Davi diz, Senhor,
O meu coração não é orgulhoso. Eu não sou altivo. Eu não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim, como, por exemplo, o meu futuro. Na verdade, a minha alma é como uma criança desmamada no colo da mãe, tranquilo e confiante. Não é ansiosa. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Então, quando Paulo fala colocar o cinto da verdade, a verdade nos protege contra as mentiras de Satanás. E ele diz, coloque a couraça da justiça. Primeiro, a ideia da justiça que Deus colocou sobre nós. Romanos capítulo 8 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Então, por mais que Satanás acuse, nós somos justos por causa de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai fazer acusação daqueles que são do Senhor? É Cristo que justifica. Então eu estou tranquilo. Eu vou errar, eu vou reconhecer o meu pecado, mas eu estou tranquilo porque em Cristo eu já estou justificado. Tem tanta gente que deixa de ir na igreja em culto por causa de pecado, já viu, não? Pastor, por que você não foi na igreja? Ah, pastor, eu fiz umas besteiras essa semana. Falei, eu não vou na igreja, não quero ser hipócrita. Não, hipócrita é se você for na igreja e dizer, gente, eu sou santo e não pequei essa semana. Isso é hipocrisia. Mas se você vai na igreja e fala, gente, sou um pecador miserável, eu errei, eu preciso de ajuda, Senhor, me perdoa, eu estou aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor já me perdoou em Cristo Jesus, isso não é hipocrisia, isso é evangelho. Isso é igreja. Deixa eu contar um segredo para vocês. Todos que vão no culto pecaram na semana. Só os pastores que não, mas esses são os que mais pecam. A segunda prática da couraça da justiça é fazer aquilo que é certo. É muito interessante que Tiago diz lá no capítulo 4 que nessa luta, nessa batalha espiritual, ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É interessante que a gente pense em batalha espiritual, a gente deixa tudo muito místico, né? Ah, tem que ter sal grosso, tem que fazer umas macumbas evangélicas. Não tem nada disso. Né? Na batalha espiritual é simplesmente você viver o evangelho. E Tiago diz, sujeite-se a Deus. É o que nós vimos no capítulo 4. Deixe o velho homem, que vive para os seus próprios desejos, se revista do novo homem, semelhante a Deus. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer, eu faço aquilo que Deus é. E aí, então, se eu tomo essa decisão de fazer a vontade de Deus, o diabo não consegue fazer nada comigo. O diabo não me faz pecar. A única coisa que o diabo faz é balançar o mundo na nossa frente para despertar os nossos desejos para a gente pecar contra Deus. Mas se eu decidir fazer a vontade de Deus, ele pode balançar o mundo que for na minha frente, eu vou fazer a vontade de Deus, e aí ele não tem mais o que fazer, e ele sai. Foi isso que Jesus fez. Satanás saiu porque ele viu que Jesus estava submisso a Deus. Versículo 15. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Esteja sempre pronto para levar o evangelho da paz. Na batalha espiritual é aproveitar cada oportunidade para pregar o evangelho, mesmo nos ataques. Era assim com Paulo, lembra? Ele está na prisão, o que ele está fazendo na prisão? Pregando o evangelho. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Eu vejo como as mídias sociais expuseram o nosso coração enquanto a gente não aproveita cada oportunidade. Então, muitas vezes estamos em debates nas mídias sociais, não falando de Cristo, mas falando de outras coisas. E dificilmente falamos do Evangelho da paz. Às vezes, até com a Bíblia, a gente está batendo nas pessoas, não é verdade? A gente não está pacificando, a gente está humilhando, a gente está ofendendo. Tiago capítulo 3, ele diz que a verdadeira sabedoria, ela não é aquela sabedoria motivada pelo zelo amargo. O que é o zelo amargo? Zelo é você cuidar de algo
de algo. Você está zelando pela verdade, está zelando pelo evangelho, mas não deve ser feito de forma amarga. Sabe quando você está defendendo o evangelho, mas você não está aquele sentimento, puxa, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, me capacite. Você quer humilhar a pessoa. Você está com raiva dela porque ela está atacando a sua fé. Ele fala, isso não é sabedoria. A verdadeira sabedoria de Deus, ela vem num espírito humilde e pacífico. Ou seja, mesmo em debates sobre a fé, eu devo fazer isso promovendo a paz. Então, na batalha espiritual, devemos estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo aqui, né, a proteção, nós falamos sobre fé. Fé é você confiar a ponto de apostar a sua vida. Né? Então eu creio no Evangelho e eu aposto, eu vivo baseado no Evangelho, eu vivo para o Evangelho. Essa fé, essa confiança na palavra de Deus, ela vai apagar os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados? Né? É aquela flecha com fogo. Né? Eles colocam um piche na ponta da flecha, botam fogo e atiram. Agora é interessante porque a flecha ela precisa de precisão, ela precisa de direção. Se você bota piche, ela perde totalmente a direção. Ou seja, a intenção do inimigo ao atirar flechas com fogo não é nem tanto acertar o inimigo. Mas imagina que você está numa batalha e vem aquele monte de flecha pegando fogo no ar. Como é que você se sente? Rapaz, que bonito, né? Um show pirotécnico, é isso? Você vai ficar apavorado. Aquilo traz o caos no campo de batalha, o medo, a confusão. E é isso que Satanás faz, ele vai soltando flechas inflamadas. Você já percebeu que cada semana tem uma flecha inflamada na mídia, não? É uma notícia política, é um escândalo, é uma tragédia. E o tempo todo a gente está o quê? Com medo. Com medo. E por que nós temos medo? Porque nós não usamos o escudo da fé. A gente não interpreta as tragédias, as crises, a corrupção a partir da palavra de Deus. A gente interpreta a partir do desejo do nosso coração. E aí o que acontece? Caos, confusão. Paulo diz, não usem o escudo da fé. Versículo 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da salvação, a ideia do que nós vimos na devocional de hoje. Gente, é um jogo ganho. É tipo o sentimento do palmeirense no começo do ano. Assim, a gente sabe que o nosso time vai bem, né? Nem sempre. Às vezes tem um Novo Horizontino no caminho. Mas na vida com Deus, a vitória ela é certa. A gente está num jogo que já é ganho. Por mais que o inimigo pareça vencer em algumas batalhas, a guerra ela já está ganha. Então, a gente pode sofrer, pode ser difícil. Por 5, 10, 15, 80 anos. Mas a certeza de que isso tem data de validade. Cristo Jesus, ele está vindo. E finalmente ele vai destruir os seus inimigos de uma vez por todas. Então mesmo na batalha, quando está difícil, não é uma batalha sem esperança. Puxa, a gente vai sofrer mais. Não, isso está acabando. Está acabando, gente. Devemos proteger a nossa mente com essa certeza. E usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que na armadura, né, a única arma de ataque é a espada, é a palavra de Deus. E foi com ela que Jesus venceu a tentação, não foi? Satanás falava e Jesus respondia, está escrito. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Apocalipse 19 diz que Jesus vai vencer os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. Qual que é a espada de 2 gumes, afiada, que corta profundamente a ponto de revelar as motivações mais profundas do coração? É a palavra de Deus. Agora, não é de forma mística, né? Às vezes a gente coloca, né, o pessoal coloca o Salmo 91, né? O Salmo 91, né, o pessoal deixa aberto
para espantar o inimigo, não é verdade? Verdade? Aí na tentação de Jesus, qual salmo Satanás usou? 91. Não dá certo, gente. Não é misticismo, não é superstição, não é simplesmente abrir a palavra de Deus, mas é conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Lembra Jesus, no final do Sermão do Monte, quando ele diz, ele faz a comparação do prudente e do insensato, lembra disso? O prudente construiu a sua casa sobre a rocha, o insensato construiu a sua casa sobre a areia. E aí Jesus fala, quem é o prudente? O que é a rocha? A gente fala Jesus, mas Jesus não falou que é Jesus. Ele diz que a rocha, aquele que constrói a casa sobre a rocha, é aquele que ouve a minha palavra e põe em prática. Porque o insensato que construiu a casa sobre a areia, ele também ouviu a palavra de Deus. Ele diz, o insensato ouve a minha palavra e não a pratica. O problema é que muitas vezes nós ouvimos muito a palavra de Deus. A gente passa uma semana de férias ouvindo a palavra de Deus, mas a gente não coloca em prática. Qual é o resultado? Vem a tempestade. A tempestade vem para o insensato e vem para o prudente. Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, a tempestade vem, a casa cai. É uma crise no casamento, é uma crise financeira, é uma crise política, é uma tragédia, é uma ofensa. E a casa cai, a família já foi, já era. Porque não colocou em prática a palavra de Deus. Mas aquele que ouviu e praticou, quando vem a tempestade, a casa permanece. Usa essa mesma ilustração agora na batalha. Quem ouve a palavra e coloca em prática, quando o inimigo ataca, ele continua em pé. Mas aquele que ouve e não coloca em prática, a batalha vem e ele é derrotado. Por fim, versículo 18, orem em todo tempo. O que é interessante é que a oração não faz parte da armadura. A oração é o ambiente onde a batalha acontece, queridos. É a prática de ser fortalecido no Senhor, é quando nós estamos constantemente falando com Ele. É como um soldado na batalha buscando instruções do seu comandante. A nossa vida de oração revela a nossa consciência da batalha espiritual. Essa é a minha luta. Eu oro pouco. Porque eu passo a maior parte do meu tempo distraído, esqueço que eu estou numa batalha. Orem o todo tempo no Espírito, na dependência do Espírito Santo. Até para orar. Paulo diz lá em Romanos 8, a gente não sabe nem orar, nem se expressar para Deus. Então o Espírito Santo se expressa no nosso lugar. É uma oração debaixo da vontade do Espírito, né? Mais uma vez, leiam depois as orações de Paulo em Efésios. Ele não está orando para que não chova no piquenique dele. Paulo ora por realidades muito maiores, nós deveríamos orar sobre isso. Como? Com todo tipo de oração e súplica. Queridos, não existe só um tipo de oração. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Jesus passou madrugadas orando. Jesus suou sangue orando em angústia. Jesus deu graças ao partir o pão. Jesus ora uma frase na cruz. É um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, num relacionamento a gente não fala só de um jeito com a pessoa. Há conversas longas, há conversas mais rápidas e urgentes, há conversas onde não tem palavras, são só choro, seja de alegria ou tristeza. Há conversas de busca, de conselho. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus deveria ser assim, orações diferentes, dependendo da necessidade do momento. Então devemos viver a realidade da batalha espiritual em oração constante. E para isso, vigiem com toda perseverança. Nós precisamos ser intencionais e intensos na nossa vida. Nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. Não distraído.
não desanimado, mas perseverando e suplicando por todos os santos. A nossa batalha espiritual não é um filme do Chuck Norris, né? Lembra do Chuck Norris? Alguém lembra dele? Chuck Norris, ele lutava sozinho, né? Ele sozinho derrotava um exército de 1000. E aí existe muito crente Chuck Norris, né? Ele quer lutar sozinho. Não existe isso. Nós estamos juntos, um exército lutando conosco. Então as nossas orações precisam lembrar desse exército e orarmos pelos outros também. Por exemplo, versículo 19. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pedido de oração de Paulo, qual é? Na prisão. Gente, ora para que eu seja liberto. Ore para que nada de mal aconteça comigo, é isso? Paulo ora para que ele cumpra a missão. Ele tem clareza de missão, ele sabe por que ele está aqui. Então, primeiro, ele pede que ore por ele, porque ele sabe que ele precisa também ser fortalecido no Senhor. Paulo não é um super-herói. Eu faço parte do exército na batalha, eu preciso das suas orações. E pelo que orar? Para que cumpra o chamado do Evangelho. Tornar conhecido o Evangelho da graça. Olha a consciência de identidade de Paulo. Eu sou um embaixador de Cristo. A minha identidade ela vai influenciar como eu vou agir. Se eu existo como um rei, como Senhor, então eu vou esperar que tudo me sirva, as circunstâncias e as pessoas. E a minha oração vai refletir isso. Mas quando eu lembro que eu sou embaixador de Cristo, o embaixador, ele não tem vontade própria. O embaixador não pode fazer o que ele quiser, ele precisa fazer aquilo que representa quem ele está representando ali. Nós somos embaixadores de Cristo, as nossas orações, as nossas atitudes deveriam refletir a nossa identidade. Então, quando nós entendemos o que é estar em Cristo, nós lembramos que nós temos uma missão, a missão de pregar as bênçãos dele, para que Deus seja glorificado. E aí então nós entendemos que nós estamos andando numa batalha. Não estamos de férias. A vida não é uma instância, a palavra da vida. É importante esse momento. É importante descansar. Isso faz parte de honrar a Deus, descansar. Mas lembrar que nós estamos numa batalha. E é contra inimigos espirituais. Então precisamos de armas espirituais. Então, concluímos que estar em Cristo é ter uma missão. Então, andamos em batalha usando as armas certas. Ou, para usar a linguagem que a gente tem usado desde o começo, para ficar mais fácil, em Cristo fomos abençoados para a glória de Deus, por isso andamos em batalha. E assim nós terminamos a carta de Efésios, terminamos o nosso tempo juntos, foi um tempo muito bom. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, obrigado pela paciência de vocês. E minha oração é que nós sejamos motivados, transformados pelo Evangelho de Cristo e que a gente ande de forma a glorificá-lo. Vamos orar? Pastor, na figura da batalha, o soldado ele não tinha defesa nas costas. Talvez seja um ponto muito interessante. O irmão está falando que na batalha o soldado não usava proteção nas costas. Depois os irmãos perguntam para ele o que isso significa, hein? Vamos orar. Pai, te agradecemos por esses dias que passamos juntos aqui. Obrigado por sermos uma família em Cristo. Obrigado, Deus, pelo ministério, Palavra da Vida, que proporciona um ambiente como esse. Te agradecemos, Deus, pelos líderes, os diretores que têm pensado, Deus, no propósito da missão. De aproveitar cada oportunidade, Deus, para nos lembrar das bênçãos que temos em Cristo Jesus, seja nos acampamentos, seja nos seminários, seja nas instâncias onde as famílias se reúnem, seja na pregação do Evangelho entre os ribeirinhos lá no norte. Pai, continue os abençoando e os capacitando, Pai,
Oramos por eles, na figura do Johnny, o presidente, Deus, da organização. Oramos por aqueles que nos serviram, Deus, nessa semana. A figura do café, coordenando, Deus, toda a equipe. Te louvamos, te agradecemos por cada missionário, Deus, que tem dedicado a sua vida para que a gente tenha uma estrutura como essa, Deus. Como foi gostoso, como foi edificante, como tem sido bom. Por isso te louvamos, Deus, pelo serviço deles. E também, Pai, em especial, te agradecemos por cada equipante voluntário que demonstrou o amor do Senhor, abrindo mão, Deus, das suas férias para nos servir. É um amor sacrificial, Deus. Obrigado pela vida deles, que tornou esses dias tão mais divertidos, gostosos, bem organizados, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque nessa semana, ao descansarmos, nós vimos tudo aquilo que aprendemos, Deus, na vida deles. E agora juntos aqui, Pai, clamamos, Deus, por Tua graça. Que sejamos fortalecidos no Senhor e no Teu poder. E que saindo, Deus, aqui, voltando para a nossa rotina, que vivamos, Deus, conscientes da batalha espiritual. Não permita, Pai, que a gente seja distraído. Porque sabemos que distraídos nós seremos levados tão fácil pelo inimigo, Pai. Mas nos capacita, Deus, vestir toda a armadura do Senhor. E viver, Deus, em constante oração, Deus, na dependência de Ti. Sejamos, Deus, usados para a Tua graça nessa batalha, Pai. E que, pela Tua graça e para a Tua honra e Tua glória, Senhor, use as nossas vidas para alcançar tantos outros perdidos. Aquelas pessoas que não são os nossos inimigos, Deus, mas são pessoas que, como nós éramos, Teus inimigos, precisam, Deus, conhecer da Tua graça para serem transformados, salvos para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós oramos que o Senhor nos ajude a estarmos conscientes do que significa estar em Cristo, para que isso mude a nossa forma de andar, para que em tudo seja honrado e glorificado em nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.